Para aqueles que não conhecem, o Frank, o professor, parabenizar primeiro o Márcio Macedo pela palestra, célebre palestra de hoje à noite. Quando citou a obra da Hannah Arendt sobre o totalitarismo, me remete também a lembrar uma outra obra dela, a questão da condição humana. E em um momento da tua fala, tu coloca que o racismo, pelo menos foi o meu entendimento, posso estar errado, pode ser uma forma de protecionismo do Estado em decorrência de uma outra situação. E quando fala a questão do desprotecionismo do Estado, eu penso também que alguns Estados que foram criados pós-Segunda Guerra, e até com o advento da ONU, como o Estado de Israel, é o grande exemplo, é um Estado extremamente democrático para a população dele, porém extremamente racista para um determinado grupo, questão da Palestina, que a gente continua vendo a Palestina sofrendo um neo-apartheid, se a gente pode falar isso fisicamente, um novo muro sendo construído, e também nos Estados Unidos o racismo que os estadunidenses têm hoje com as populações latinas, né? Então, que Estado democrático é esse que utiliza os artifícios protecionistas do Estado contra uma população que botar esse minoria, entre aspas, minoritária, para coloca em risco, pode colocar em risco o poder desse próprio Estado? Caso dos Estados Unidos, da população latinas, e caso dos palestinos e Israel. Como é que a gente pode ver isso aí? Queria agradecer a todos pelas perguntas cabeludas. Enfim, vou começar pela Karina. Você colocou, na verdade, os dilemas de pensamento antirracista. Assim, eu devolveria para você não sei. Assim, se você pegar, por exemplo, um autor como o Paul Gilroy, ele está totalmente alinhado com as ideias do Peter Fry. Eu acho que o Peter ele tem um programa da comparação. O Peter ele tem um juízo de valor forte nesse livro, que ele mostra, que ele compara, né, com a experiência dele em países de uma tradição, de colonização anglo-saxã, e ele fala, olha, o Brasil é melhor. E ao falar isso, né, ele entra numa seara bastante complicada. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho que ser justo com ele, que ele não deixa de denunciar toda a problemática que o racismo efetivamente traz às relações do Brasil. Então, é um jogo extremamente perigoso, né? Mas, ao mesmo tempo, são questões que sempre voltam. Né? O que tem que ser desconstruído? Né? A hierarquia, né, que é criada pelo racismo, né, ou a raça. Né? São coisas que andam de mão dadas ou a gente pode separar. Eu acho que a sua fala, ela traz um elemento importante, que é pensar o outro lado, né, da raça, né, ou do pensamento racial, que são as identidades que são criadas. Né? Isso é extremamente importante. Né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário pensar se é possível desvincular. Né? E, no sentido, eu seria meio audacioso. Eu acredito que talvez fosse interessante pensar um momento em que as ideias de identidade pudessem ser descartadas, que as pessoas elas pudessem ser o que elas bem entendem, sem essa... Porque, na verdade, a identidade... Eu tenho um amigo bastante engraçado, né, que é amigo do Noel, que é amigo do Batista, que também fazia parte desse grupo. E o Noel tem uma forma meio estranha de resumir o pensamento dele, mas ele falava uma coisa bastante interessante. Ele falou, olha, Guilherme, tem um problema de identidade pobre. E quando você começa a pensar sobre isso, é uma coisa que começa a fazer sentido. Por quê?
Porque, na verdade, são as pessoas que estão numa situação hierárquica que têm que construir uma valorização da experiência delas. Porque aqueles que estão em posições de comando, né, em posições de dominação, né, eles naturalizam isso. Então, enfim, eu acho que são questões que, na verdade, nós, teóricos, temos que nos colocar como desafio teórico. E eu acho que essa área de relações comerciais, ela está carente disso. Não só no Brasil, mas em todos os lugares. Né? Porque as posições são essas. Né? Tipo, assim, antirracismo que prega fim da raça, do racismo, porque são coisas vinculadas, né? E o pensamento antirracista, né, muito pautado pelos movimentos negros, que prega assim, o fim do racismo, que luta pela diminuição da desigualdade, mas ao mesmo tempo se apega a uma identidade racial. Enfim, não sei. Acho que isso são coisas para a gente pensar junto e desafiar teoricamente. Não sei se eu respondo ou fujo, mas enfim. O que é utopia e qual a relação com o racismo? Olha, utopia, na verdade, é uma ideia que foi criada por um filósofo, um pensador americano, Thomas More, que na verdade ficou bastante fascinado, né, com as ideias da chegada de Vespúcio, né, à América, e começa a criar essa ideia de uma sociedade, uma possibilidade de uma sociedade ideal, perfeita, a partir desses relatos. Enfim, mas essa ideia de uma sociedade perfeita, ela é uma espécie de, não é falácia, mas é uma certa aposta que na verdade nunca se concretiza. É um pouco essa ideia, para ser bastante assim, sintético. Na minha fala, eu liguei com a ideia de racismo, né, porque a ideia de racismo está ligada à prática da discriminação racial. Né, e eu sugeri a ideia de uma sociedade que seria utópica em relação à erradicação da ideia da prática da discriminação racial, que dá base, né, entre outras coisas, para o racismo. Né. Ou seja, a minha ideia é que, mesmo que isso não seja possível, né, utopias, né, são necessárias para conduzir a ação de pessoas virtuosas, ou seja, pessoas que se pautam por uma ideia de justiça e igualdade. Um pouco essa ideia. Frank, assim, eu não tive tempo de ir um pouco além na minha fala em relação aos Estados Unidos, né? E um pouco mais em relação ao Brasil, um pouco mais à África do Sul, mas é justamente esse ponto. Né? Ou seja, são sociedades que se apresentam como democracias, são democracias formais, né? Mas como qualquer outra democracia tem problemas, né? Sérios, muito sérios. Então, por exemplo, se você olhar para a situação da África do Sul no contexto atual, né, você vai ver uma extrema desigualdade entre negros e brancos. Né? Você tem um alargamento de uma classe média negra, né? O surgimento de uma burguesia negra, né, que se beneficiou em grande parte das ações afirmativas que foram implementadas no período pós-apartheid, mas é uma sociedade neoliberal extremamente selvagem. Selvagem de ambos os lados. Né? E, enfim, é uma sociedade extremamente violenta, né? Tem um dos índices de estupros mais altos do mundo. Enfim, eu acho que a gente fala, principalmente no caso do Brasil, dos Estados Unidos e da África do Sul, a gente está falando de um regime político, né, que entra em contradição com o sistema econômico. Né? Enfim, e essas coisas começam a ficar cada vez mais evidentes quando a gente olha para os índices de desigualdade. No caso esses índices de desigualdade, eles afetam efetivamente quem? Efetivamente essas minorias. Né? São os latinos e os negros nos Estados Unidos, são os negros mestiços e pardos no Brasil, né? E na África do Sul são os negros e mestiços também. Então, eu acho que é interessante pensar a quem beneficia, né, isso que você chamou de uma dito ou não dito racismo como protecionismo de Estado. Né? Ou seja, por exemplo, a possibilidade de um negro parar
prisão, né, hoje nos Estados Unidos é altíssima. Basta você ler um livro como The New Jim Crow, né, que mostra um pouco essa realidade. Por exemplo, a autora desse livro, que é bastante interessante, vai falar que o Jim Crow é, na verdade, uma nova forma de escravidão, pela configuração do sistema prisional nos Estados Unidos. Ou seja, você tem uma reprodução de uma série de práticas que eram práticas comuns, efetivadas, legitimadas pelo Estado, né, no sul dos Estados Unidos, que mantinham o Jim Crow. Quando você olha, né, para o sistema penal, jurídico e prisional norte-americano, essas práticas elas são similares. E elas têm como alvo, efetivamente, a população negra e outras minorias, como os latinos. E assim, tem pessoas, tem grupos lucrando com isso. Ou seja, no limite, essa vinculação, que talvez tenha ficado tão explícita na minha fala, entre Estado, economia e grupos específicos, né, tem que ser desconstruída, tem que ser evidenciada. Né? Quem lucra com isso? Eu não vou entrar no caso da Palestina e Israel, porque eu não sou especialista nessa área e poderia falar algum tipo de equívoco. Né? Mas também é um caso a ser pensado dentro dessa lógica. Né? Os interesses do Estado, de grupos específicos, e quem se beneficia dessa dominação. É um pouco isso. Mais 3.